Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Bens a Deus, Otaon, mais uma vez. Eu sou Maria Marta, acompanhando vocês aqui num papo que é utilidade pública hoje. E eu tô gostando muito de fazer porque eu tô aplicando comigo esse assunto que a gente vai falar aqui hoje e estou vendo resultados tangíveis, práticos, e é um assunto que eu acho que todo mundo deveria tanto aprender, né, de forma escutando, sabendo um pouco mais, procurando conceitos também, mas aplicar no seu próprio corpo, na sua vida, no seu dia a dia, no cotidiano, porque isso de fato faz diferença na nossa vida. Porque a gente vai falar muito aqui sobre nutrição, emoções, como que isso conecta com você no seu dia a dia, no seu trabalho, como que você tem uma noite de sono melhor para você aproveitar isso para reverter de boas práticas para o seu corpo também, e como a parte de se nutrir de coisas boas, além da alimentação, tanto para corpo, mente e alma, vai reverberar na sua vida. Então, benza Deus, Taon, bora! Gente, eu tô com uma pessoa muito especial aqui hoje para a gente poder falar de emoções, como que isso somatiza no nosso corpo, para a gente poder falar de nutrição, nutrição de qualidade, tempo de qualidade, alimentação de qualidade. Paula Lanzelota, bem-vinda à Benza Deus. Ai, eu que agradeço. Tô até emocionada de estar aqui hoje, tô feliz da beça. Pra mim foi um super convite. E eu acho que a gente tem muita coisa, não sei se vai caber aqui num episódio só, tudo que a gente tem pra conversar hoje. Hoje a gente vai falar sobre corpo, mente, alma e emoções, de uma forma toda integrada, o que é o mais bonito que vai acontecer. Então a gente vai entender como é que as emoções influenciam no nosso corpo, como é que o corpo sente tudo aquilo que a gente dá para ele. E quando a gente fala de nutrição, a gente não tá falando só de comida, a gente tá falando de tudo que a gente consome. Então a gente consome energia dos outros, a gente consome aquilo que a gente lê, assiste, ouve. Então tem muito assunto interessante aqui hoje. Bora que eu tô animada para esse papo, Ah, hein? também tô. Olha, eu vou Vamos lá. apresentar para você o currículo de peso dessa mulher. Ela é educadora física, mentora de emagrecimento, health coach, né? Tem muita coisa boa aqui. Consteladora, terapeuta comportamental. Então é um mix aí de movimentos que eu fiz para mim num começo, porque a ideia era entender as minhas questões com o corpo e que virou aí esse super currículo e que hoje eu uso se alguém vai me procurar nas redes, vai me encontrar como mentora de emagrecimento, porque eu conecto com as mulheres que estão com a dificuldade de emagrecer ou de aceitar o seu corpo, mas a gente mira no emagrecimento e vai muito além disso. A gente vai muito além do emagrecimento, porque a gente vai falar de comportamento. E quando a gente muda comportamento, a gente muda o peso, o corpo, a prosperidade, os relacionamentos. Então, tudo muda como um todo. Tudo conectado. Tá tudo conectado. Maravilha, esse papo tá muito bom, gente. E aproveita cada chave que a gente vai lançar aqui. A Paulinha, ela já chegou lançando um desafio aqui para mim, que a gente vai contar tudo sobre Ah, isso. a gente vai falar um pouco disso também. Aproveitando que a gente está no mês do Benza Deus, Paulinha, setembro é o mês do Benza Deus, fazendo 4 anos, gente. Se você... Parabéns, né? Poxa, É. parabéns. 4 anos, episódios para lá de 100. Aqui eu acho que é o 120 hoje, o Que episódio. legal. Mais de 100 pessoas passando por aqui também, conversando, trazendo cases de sucesso, histórias. Eu acho que é isso que conecta também. E eu gosto muito de trazer para a prática, para o corpo, porque eu acho que esse é o diferencial também. Senão a gente só Tá. fica viajando, né? Senão a gente fica só no mundo das ideias. No mundo das ideias, que eu já tenho um pezinho ali, é só o espiritual, as ideias, e trabalhar muito o espírito, a alma, né? E eu sei a importância de trazer isso para o corpo. Mas contando para vocês, nós fazemos parte de um master, né? A Paulinha e eu. E lá ela lançou um desafio da gente fazer um reset. E aí, como é o meu mês de aniversário também, além do Benza Olha Deusa, lá! e a gente já vai se encontrar daqui a pouco em Salvador, que vai ser uma coisa Vai maravilhosa. ser bem legal, uma super comemoração, né? Você Super caprichou comemoração. nesse mês de setembro, né? Menina, tá tudo sincrônico. O universo tá fazendo Sei. assim, ó, tan, 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 casando, tudo sincrônico. Veio tudo de presente. Tudo de presente. Então, aceitei o desafio do reset, que ela vai contar o que que é isso, mas eu quero trazer um pouco antes, Paulinha, que é o Tá, caso do corpo como palco. Palco das tá. nossas emoções, o corpo fala, as somatizações também, para as pessoas Tá. começarem a entender e prestar atenção nisso, que é super importante no dia a dia, né? Exatamente. O corpo, ele é o palco de tudo que acontece dentro da gente.
Essa é uma frase muito famosa, ela é do William Reich, ele é psicanalista, e ele traz o corpo por fora, mostrando tudo aquilo que a gente vive por dentro. Isso é uma linha da psicanálise, é a linha reichiana, e ela é muito interessante, porque além de ouvir o que as pessoas dizem, Reich percebeu que tipos de corpos diferentes traziam padrões emocionais diferentes. E parecia que as pessoas que tinham um modelo de corpo X, elas agiam de forma muito parecida, elas tinham padrões comportamentais. Daí saiu uma linha de estudo enorme, é a minha linha de estudo de trabalho, aonde o corpo ele vem para te proteger das suas feridas emocionais. Então, eu não sei se já foi abordado aqui, mas a gente traz feridas emocionais da infância. São feridas raízes, aqueles sentimentos que todo mundo vive durante a primeira infância, como rejeição, abandono, humilhação, traição. Essas feridas são as feridas que condizem os nossos comportamentos na vida adulta. Então, por exemplo, uma criança que viveu uma situação de abandono na infância vai se tornar uma adulta muito carente. E se ela não sabe fechar esse vazio, esse buraco emocional da carência, ela vai buscar isso, por exemplo, na sua relação com a comida. Então, o corpo ele vai se movimentar para ajudar a gente a doer menos as nossas feridas emocionais. Essa é a verdade. Então, se eu tenho uma ferida emocional que me faz querer dar conta de tudo, se eu preciso ser muito responsável, se eu fui aquela criança que não brincou porque tinha muitas tarefas, precisava ajudar os pais, o corpo vai entender que eu preciso ser forte, que eu não posso ficar doente, que eu não posso fraquejar, eu não posso ser uma mulher frágil. Ele vai me dar um corpo mais forte, mais robusto. É aquela mulher que ela fala que ela não é gordinha, ela é fortinha. Ela tem ossos largos, ela é uma mulher grande, mas isso tem uma necessidade emocional de acontecer. Então, parte do meu trabalho, a primeira parte dele é olhar para o corpo de uma pessoa e talvez dizer coisas que ela está vivendo internamente que nem ela sabe explicar. Você já bate o olho e já sabe. Meu Deus. Essa é a parte legal, porque como diz o House, né, daquela série, todo mundo mente. Então, às vezes, você vem com a sua visão de mundo muito machucada. Você passa por algumas situações onde você enxerga ela daquela forma. Mas isso não quer dizer que aquilo está realmente acontecendo. Às vezes é uma projeção. Uhum. Então, quando eu olho para o corpo, eu consigo entender o que realmente está acontecendo ali. E muitas vezes não condiz com a nossa visão de mundo. Então, é nesse ajuste que eu vou trabalhar antes mesmo de começar um trabalho estratégico. Então, direcionar essa pessoa para um treino mais legal, ou de uma dieta que faça mais sentido para ela, ou mesmo de comportamentos, hábitos saudáveis que, para mim, pode ser muito legal, mas para você não vai fazer o menor sentido. Então, o começo do trabalho tá na observação do corpo. E se a gente parar um pouquinho para conectar com ele, a gente vai ver que o corpo fala com a gente o tempo inteiro. O tempo inteiro, O né? tempo todo. E você comenta também que o ganho de peso é uma proteção emocional, né? Para a pessoa se sentir pertencente, não julgar ou não ser julgada, né? Exatamente. As pessoas ganham peso por 3 motivos principais. Ou ela tem carência, então ela vive uma situação onde ela se sente muito sozinha. Lembrando que, gente, sozinha, eu posso estar entre 1000 pessoas e me sentir sozinha. Eu posso estar dentro de um relacionamento e não me sentir vista naquele relacionamento. Então, quando eu me sinto sozinha, carente, o corpo ele vai ganhar peso para ocupar espaço. Porque a nossa mente é muito doida, né? Ela tem a interpretação dela de sobrevivência. Para a sua mente, se você ocupar mais espaço, você vai ser vista. Uma hora ou outra você vai ser notada. Com o peso. Para o bem ou para o mal, mas as pessoas Uhum. vão te ver. Então a mente ela garante isso para você em troca do sobrepeso. Um outro motivo pelo qual as pessoas ganham peso é a necessidade de ser forte. Então, quando eu preciso de força, quando eu tenho uma rotina que
eu precisaria de um clone. Eu falo que quando a gente quer viver a vida de 2 pessoas, o nosso corpo precisa ter o tamanho de 2 pessoas para dar conta daquela loucura toda. Então, se eu vivo a minha vida aí dos outros, se eu me importo muito com os outros, se eu carrego nas costas a responsabilidade dos outros, o meu corpo vai assumir o lugar de 2 pessoas. E aí eu vou engordar pela necessidade de ser forte. E um último motivo é a proteção emocional. Então, estamos num podcast onde a maioria são mulheres. Maioria sim. Mas Então, temos homens que nos escutam é bom também. que os homens também começam a aprender essa realidade do mundo feminino, mas uma mulher, quando ela vive situações onde o corpo é um problema. Então, por exemplo, ela é muito bonita, mas isso faz com que as pessoas não enxerguem a competência dela. Ela vai esconder a beleza engordando. Uma mulher que viveu uma situação de assédio ou mesmo de abuso, ela vai proteger o corpo, que chamaria a atenção, um corpo mais sexy, mais bonito, ganhando peso para que ela não tenha que viver aquela situação de novo. E isso é muito delicado, porque hoje no consultório eu atendo diversas mulheres que têm situações emocionais de abusos, assédios vividos e elas começam a ganhar peso e elas não entendem o porquê que aquilo está acontecendo. Então, quando a gente traz isso à tona, a gente tem a chance de fazer um trabalho terapêutico com aquilo que foi vivido e ela perde peso sem que a gente nem mude nenhuma estratégia na alimentação. Nossa, isso é muito verdade. Eu também recebo alguns clientes, mas eu não faço a parte nutricional, né? É. Mas chegam com a questão assim do problema, né? Daquele sintoma de falta de energia, tô sem vigor, tô cansada, tô dormindo e acordo cansada. E também essa questão que você falou assim, eu faço emagrecimentos, inúmeras receitas e não emagreço. Meu corpo isso não mesmo. respeita, não volta. Eu conheço mulheres que chegam lá e falam, mas eu nem como. Eu não como muito. E eu acredito, gente, porque o que eu pego de gente que fala assim, ó, eu falo pra minha nutricionista que eu não como muito, mas ela não acredita em mim, ela acha que eu tô errando na dieta. E às vezes a pessoa não tá. E às vezes a pessoa não tá. Aquele peso que tá ali, ele é puramente emocional. E a gente consegue, depois de uma sessão de terapia, entendendo por que aquele peso tá ali, fazer com que essa pessoa perca 2, 3, 4 quilos sem nem mexer naquilo que ela tá comendo. Destravando e desbloqueando essas crenças lá da Destravando e raiz. desbloqueando É como se a gente dissesse pro corpo: agora eu tô pronta para lidar com isso sozinha. Eu não preciso mais da sua ajuda. E aí o corpo fala: então tá bom. Então eu abro mão desse sobrepeso que até então tava aí para te proteger. Das É muito lindo, somatizações. gente. Olha. É assim, ó, eu sou uma pessoa apaixonada pelo corpo. A verdade é essa. Tanto que eu pulei do técnico da nutrição para educação física, estudei o health coach, mas a minha paixão sempre foi por essa perfeição que a gente tem, a nossa relação com o corpo, ele é muito maravilhoso. O corpo é sempre um aliado. Então, mesmo quando a mulher chega para mim naquela situação, a questão do ódio, da não aceitação do próprio corpo, eu acho que hoje isso tá muito em alta, né? Então, essa coisa do não é a aceitação ruim, que é aquela, eu vou ser assim mesmo, nasci assim, vou viver assim Gabriela. e vou ter que viver com esse fardo. Não é essa aceitação. Mas é. Aliás, vamos começar. Eu sei que você falou da prática. Ah. Eu acho que a gente pode colocar algo bem prático aqui. Esse é um exercício de conexão com o próprio corpo. É quando a gente consegue tirar a roupa em frente ao espelho. Então, você que está me ouvindo, faça esse exercício um pouquinho antes de tomar banho. Tira a roupa na frente do espelho e encare o seu corpo. Olha para ele. Porque toda vez que a gente tá de frente com o espelho, a gente tá assim, né? Ai, quanta ruga! Meu Deus, olha essa barriga! Olha quanta celulite! Olha essa perna! Acho que eu tô flácida! O meu braço! A gente sempre olha com o corpo no objetivo de julgar ou agredir ao próprio corpo ou dizer aquilo que não está bom. Mas num ato de muita honestidade, esse é um primeiro exercício que eu passo para as minhas mentoradas de consultório, encara você de frente, olha para esse corpo e diz para ele: essa sou eu, a minha história, essa é a imagem daquilo que até hoje eu fiz de mim, Uhum. pro bem ou pro mal.
Porque às vezes o corpo não tá do jeito que a gente quer porque nós nos abandonamos, nos deixamos de lado, nos esquecemos ou simplesmente nós ignoramos o fato da gente ter um corpo. É aquela mulher que ela já não olha mais para ela no espelho, ó. Ela Muito não tempo. passa um hidratante, ela não olha para o corpo dela no banho por essa má relação. Então, quando a gente se coloca de frente, a gente primeiro encara aquilo que pode ser um problema. Isso é aceitar, é dizer, essa aqui sou eu, é tudo que eu tenho. Porque não adianta a gente lutar contra, a gente vai ter que aprender a lidar com. São situações completamente diferentes. Uhum. Então, essa sou eu e tudo o que eu tenho. Eu vou viver aqui dentro desse corpo nos próximos anos. Então, eu vou ter que aprender a ter uma boa relação com ele. Então, se olha com honestidade e diz pra você, isso aqui foi o que eu fiz de mim. E se o meu corpo não está do jeito que eu gostaria, é porque de alguma forma ele precisou se adaptar a N situações que eu vivi até aqui. Sejam abusos, seja carência, sejam dores, seja sobrecargas físicas, emocionais. É isso. E quando você olha e se coloca ali naquele lugar, você está pronta para criar um novo relacionamento com esse corpo, uma nova relação, uma nova sensação. E esse também é um exercício para quando a gente quer comemorar uma vitória. Porque quando você diz, esse é meu corpo e o que eu fiz de mim, e aquilo é bom, e você se vê mais bonita, uma pele mais cheia de tônus, mais viçosa, você olha, fui eu, esse é o meu corpo e é o que eu fiz de mim, essa é uma conquista minha. Então, é um momento, parece um exercício bobo, mas busquem fazer, porque ele é muito profundo. Ele é tão bobo quanto profundo. E é E maravilhoso. ele é maravilhoso. Se encarar. É Com a, se com a- encarar. com a sua inteireza, né? É isso. E às vezes você vai descobrir que talvez você não esteja pronta para lidar com isso sozinha. Às vezes você vai se ver ali de frente do espelho e vai falar: "Meu Deus, eu realmente preciso de ajuda para olhar para mim. Super. Eu já não sei mais quem eu sou, eu já não sei mais o que eu gosto. Então eu realmente preciso olhar para isso". Então, eu acho que esse é um primeiro exercício bem terapêutico, mas que pode ajudar todo mundo nessa reconexão. Total. E os traumas moram no corpo, né? Você está comentando sobre isso. Traumas Exatamente. transgeracionais também. Às vezes o ambiente que a pessoa está inserida Exato. Tá tudo ali. vai Tá tudo fazer ali. exatamente Tem- essa somatização, né? Exatamente. Então, ontem foi legal você falar isso. Ontem eu estava conversando com uma paciente e ela vive num mundo muito masculino. Então, ela é diretora de uma multinacional, só lidera homens, equipes muito grandes. E nós estamos começando um trabalho. E quando a gente conversou ontem, ela estava me falando que e ela já tinha me ouvido falar sobre essa coisa do ambiente, do corpo mostra aquilo que a gente precisa. E eu estava explicando para ela, uma mulher num mundo muito masculino, ela vai precisar se impor. E uma forma da gente fazer isso é ganhando peso e ganhando volume superior. No ombro, nas costas, né? Se eu sou maior, Nossa, eu verdade. não me sinto frágil e nem manipulável. Eu consigo impor a minha opinião nesse mundo onde ninguém me respeita. Então, empreendedoras, engenheiras, advogadas, essas mulheres que estão muito ligadas ao mundo muito masculino, elas vão acabar ganhando mais volume, peso e gordura na parte superior, principalmente porque isso ajuda elas a conquistarem mais respeito. Olha para esse mundo digital onde a gente só aparece na câmera, Uhum, onde a gente precisa desse destaque, é verdade. onde a gente precisa se impor, ocupar espaço no digital. Então, olha ao nosso redor e veja a epidemia de mulheres que hoje ganham volume na parte superior, que antes não era muito comum. Não é? A mulher ganhava volume aonde? No quadril, né? Quadril. Para salientar a sua sexualidade, para mostrar que ela estava pronta para reproduzir e perpetuar a espécie. O natural da mulher seria esse. Hoje a gente ganha muito mais volume na parte superior. E aí ela estava me dizendo que ela fez os exames médicos e que nos exames ela ficou assombrada quando a médica olhou para ela e falou: "Uau, os seus hormônios femininos sumiram". Como assim?
Então, o corpo, ele vai se adaptar ao Ao ambiente. ambiente, caramba. Isso é total verdade, que a gente começou aqui falando sobre, São Paulo é assim, a gente fica muito acelerado, parece que é um outro tempo. Eu venho do mundo corporativo também, sei o que é isso que ela tá falando, que eu também já passei Exato. por isso. E eu vi o quanto que eu me inflamei e o quanto que eu me desrespeitei como ser humano, como corpo, não ouvindo, eu só pedi iFood na época atrás aí. Eu era a rata do iFood. E o quanto que eu tava me matando silenciosamente, né? Exato, porque a gente vai acumulando estresse e aí a gente vai comendo mal, isso tudo vira inflamação. E Uhum. aí estar num corpo inflamado não permite nem que a gente consiga aprofundar no nosso trabalho espiritual ou emocional. Às vezes você tá com o corpo tão inflamado que você tenta sair de uma ansiedade, de uma depressão e você não consegue. Então eu falo muito isso nas redes sociais. É aquela pessoa, ela fala: "Não, mas eu tô me esforçando muito, mas parece que a minha energia acaba. Ou eu sei tudo o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo." Geralmente eu falo, é porque você tá com o corpo muito inflamado. Ele não responde, ele não tem forças, ele não tem condição. Uhum. Você tá querendo um resultado que o corpo não consegue alcançar porque ele tá fraco. Então eu costumo dizer que corpo inflamado geralmente tem um emocional fraco, porque ele não consegue reagir. E aí que entra a história do desafio do reset, É que a aí gente que entra a começou. história do reset. O E reset, ele é um pedaço do meu trabalho. Então, quando eu vou tratar a parte comportamental ou terapêutica, eu não acredito num trabalho terapêutico que não tenha um corpo saudável para responder. Uhum. Então, o que eu via eram mulheres cada vez mais ansiosas, compulsivas, estressadas e mais dormiam mal, comiam mal, o corpo inflamadíssimo. E eu falava, gente, como é que essa pessoa vai ser feliz se o corpo dela não traz essa possibilidade? Se ela tá com dor no corpo, muito cansada. Então, primeiro, vamos resolver a inflamação. E aí, foi aí que eu criei o protocolo. O protocolo, o Reset, ele é um protocolo meu. Ele foi criado com a soma do conhecimento da medicina Que ayurvédica, eu amo de paixão. que é maravilhosa, mas também com um pouco do tratamento de modulação intestinal. Então, são duas vertentes diferentes, mas que combinadas elas trazem um processo de desinflamação bem profundo. Só que eu falo que o Reset, ele é um programa de desinflamação de corpo, alma e mente. Então, a gente sim vai se alimentar de alimentos frescos, saudáveis. A gente vai cuidar do nosso fígado, a gente vai cuidar do nosso rim, do nosso intestino, mas a gente também tem áudios de reprogramação que vão trabalhar uma limpeza das emoções também, Que é maravilhoso. que é maravilhoso. Então, vai limpar emoções negativas que estão ali guardadas. Então, o intestino é o nosso órgão responsável pelas emoções, ele é o produtor de serotonina, que é um dos hormônios de bem-estar. Então, a gente acha que emoção é uma coisa que está na mente e que a mente está só dentro da cabeça, mas a mente está no nosso corpo inteiro. Então, se eu entendo que o meu intestino produz serotonina, que me traz hormônio de bem-estar, e que isso tá no meu intestino e que gera uma emoção que tá no coração, eu entendo que o corpo tá todo conectado. Então, não dá para mudar a alimentação e não mudar as emoções, e não mudar os sentimentos. Eu vou estar comendo uma alface sentindo raiva. Qual é o impacto que aquela alface tem dentro de mim? Ao mesmo tempo que eu posso estar desinflamada, bem, e posso comer um brigadeiro no extremo da felicidade. Então, também tem muito dessa intenção e da relação com a alimentação. Nossa. Então, o reset, ele limpa primeiro. Então, limpa o metabolismo, limpa as emoções negativas e faz um trabalho de mentalidade de reconhecer como é que a gente estava. Você deu até um exemplo interessante que foi muito bom de visualizar isso, é que imagina sua casa suja, sua caixa suja, Exato. e você quer pôr mais coisa lá, não vai absorver nada, porque primeiro tem que fazer a faxina, né? Exato. Não, imagina que você está comprando móveis novos para sua casa. Só que a sua casa é um porão que tá sujo, escuro, cheio de teias de aranha, móveis espalhados velhos em todos os lugares. Então você não vai pegar aquele móvel novinho
e vai colocar ali dentro. Então, eu falo muito isso em relação à dieta. Porque, assim, às vezes a pessoa acha que estar mais saudável é buscar uma dieta na nutricionista. Aí ela vai e pega a dieta perfeita. A dieta perfeita é um móvel novo. Mas ela vai colocar esse móvel no porão sujo. Cheio de poeira. Então, eu digo que é colocar água limpa em balde sujo. Essa água vai ficar suja. Então, você não tomaria uma água que você colocou dentro de um balde cheio de sujeira, tomaria? Não. Por isso, muita dieta não traz resultado. Porque a gente não tem a capacidade. Eu tô colocando nutriente dentro do corpo, mas eu não tô conseguindo absorver, eu não tô conseguindo usar aquilo que eu tô colocando pra dentro. E aí a pessoa não vê resultado e aí ela não adere. Porque ela fala, pra mim aquilo não adiantou. funcionou. Nossa, fez efeito pra todo mundo, mas pra mim aquilo não resolveu. Então essa é uma característica de que a pessoa não tá legal para receber uma dieta ainda. Ela precisa passar por um processo antes dessa dieta, que é o processo de desinflamar. Uhum. Então, a gente faz toda uma preparação no reset. Então, a gente começa a ajustar sono, a gente bebe mais água, coloca itens anti-inflamatórios, como chá verde, chocolate amargo. A gente faz uma semana toda bem gostosinha e depois parte para o processo de faxina mesmo metabólica, que é o que a gente está vivendo nessa semana no nosso grupo. Exato. E aí as meninas estão experimentando. E aí você imagina o que é fazer uma faxina. É uma loucura. Então, o corpo ele também sente. Ele fica muito cansado. Então, você tá aí plena vivendo, mas o seu corpo tá faxinando tudo aí por dentro. E a cabeça tem que entender que você tá fazendo a faxina. E Calma a cabeça tem que entender que essa faxina tá acontecendo, porque as pessoas começam a me questionar. Mas eu tô cansada, mas parece que eu tô sem energia. Eu falo, mas é claro. Porque, né, você deu um trabalho pro corpo, né? Deixa ele fazer a parte dele agora. Então, depois que a gente passa pela limpeza metabólica, a gente volta a reintroduzir alimentos saudáveis e aí o corpo vira uma máquina. É a coisa mais linda de ver. Todo mundo que passa pelo processo, quando ele acaba, não vê a hora de voltar para o começo de novo. Falar, eu quero me sentir assim sempre, toda vez. E como nós vivemos de ciclo, até por trabalhar dentro da Ayurveda, eu costumo repetir o processo de limpeza a cada troca de estação do ano. Porque é como se eu estivesse preparando o meu corpo para aquele novo ciclo que está chegando. Então pode fazer 4 vezes. 4 vezes no ano. É que eu achei bem forte. Você até falou assim, isso aqui não é amuleta, gente. Vocês não vão ficar fazendo isso toda hora. É, isso aqui. Eu começo assim, né, falando, olha, não é pílula do dia seguinte. Não é assim, ó, fui lá, chutei o balde, agora eu vou fazer o protocolo. Eu nem deixo. Ou também não deixo fazer assim, ó, eu tenho um aniversário, e aí eu quero ir magra no aniversário. Aí eu vou fazer o protocolo, e aí quando eu chegar no aniversário, eu vou morrer de comer açúcar, gordura, álcool, beber. Então, o corpo tá limpinho, maravilhoso, acabou de passar por um processo estressante de limpeza, aí você vai lá, é tipo, eu limpei a casa, agora eu vou lá e jogo um balde de lama no meio da casa e sapateio ali no meio. Então, eu também não deixo isso acontecer. Perfeito. Mas eu ensino que, como na vida tudo é um ciclo, é importante que a gente refaça o ciclo de limpeza a cada 3 ou 4 meses. Maravilha. Eu acho que a gente tá no terceiro dia, né, do detox, e também você comenta, a gente tá tirando muitas coisas pro corpo lembrar de produzir, né? Porque às vezes a gente fica só dando informação pro corpo e ele relaxa, sei lá, não produz mais nada, né? Exato. A gente dá açúcar o tempo inteiro, não é que não pode, mas é que a gente não deixa o corpo tirar energia da onde ele tem. A gente tá ali, ó, colocando energia o tempo inteiro. Então o corpo fica preguiçoso, né? Se você tá me dando em livre demanda, por que eu vou ter trabalho de ir lá, quebrar uma molécula de gordura pra gerar energia? Você já tá me dando. E a gente começa a ficar com o corpo preguiçoso. Isso também acontece com os nossos hormônios. Então, a gente vai prejudicando o funcionamento do nosso próprio metabolismo. Suplementação, eu não lembro. A gente não toma, né, nessa fase? Nos 3 primeiros dias, não. A gente só usa o que a gente tem. Isso. E eu lembro que tem muitas pessoas que chegam pra mim falando assim, que tá usando melatonina, que acha que é fitoterápico pra dormir, mas aí também o corpo não tá produzindo, né? Exato. Tá sendo só... a gente precisa entender por que eu preciso dessa melatonina. Porque a minha vida tá de ponta cabeça, eu tô tão estressada
que eu produzo muito cortisol à noite, e aí eu não consigo dormir. Aí eu vou lá e tento equilibrar esse monte de cortisol que eu tô produzindo por estresse com a melatonina. Aí eu preciso me dopar de melatonina. Só que o que que acontece? Quando a gente consome muita melatonina à noite nessa condição de estresse, não é uma condição de saúde. Eu não tô indo lá e te dando um ajuste. Eu tô justificando um trabalho que eu tô trabalhando demais. Então, tipo assim, eu não tô consertando o que eu tô trabalhando demais. Eu tô usando uma muleta. Uhum. O que vai acontecer é que no dia seguinte eu vou começar a acordar dopada de melatonina. E aí eu não vou produzir cortisol de manhã, que é a hora que eu deveria. Certo. E aí eu mudei todo o nosso ciclo circadiano, que é eu produzo cortisol ao acordar, ele vai diminuindo durante o dia e naturalmente a produção de melatonina cresce no lugar. Eu tô invertendo esse processo. E o problema não é falta de sono. E o problema. Vocês veem, né? Exato. Então eu fico tentando. Eu chamo isso de perfumaria. Eu fico colocando, né, acessórios para não olhar para o real problema. E aí isso não convém. Então acontece muito, sabe quando? Com ansiedade. Então a pessoa ela tem a medicação que ajuda a controlar os picos de ansiedade. Só que a medicação ela vai até um limite. Uhum. Qual é a ideia? Que a gente ajude essa pessoa a ter uma organização melhor, a não se sobrecarregar de coisas, a não pensar em 1000 coisas ao mesmo tempo, para que a gente não gere a crise. Só que às vezes ela começa a tomar medicação e fica tão gostosinho ali que ela não gerencia o que ela deveria. Ela se apoia na medicação. E aí, se a dose da medicação começa a não fazer mais efeito, o que o esperado é ir diminuindo com o tempo, na verdade, essa pessoa ela tá tão apoiada no efeito do remédio que ela para. Ela para de se organizar, de produzir, ela continua trabalhando até mais tarde, ela continua vivendo numa vida louca. E ela começa a falar: não, mas meu remédio não faz mais efeito, eu preciso aumentar a dose. E aí colocar doses cada vez maiores. E aí, às vezes, como mentora, eu preciso chamar a atenção e dizer, então, mas nunca foi esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é aprender a gerenciar o estresse e não tomar uma carga de medicação cada vez maior. E nem precisa ser medicação, né? Eu vejo o pessoal aí novo tomando energético o tempo todo para conseguir dar gás, para ter energia. Não é normal, né? Nossa Não é Senhora. normal, né? Eu Sim. falo que o meme é a gente toma café pra acordar porque não consegue acordar, porque tá cansado. E aí depois tem que tomar Rivotril pra dormir porque você encheu de Nossa. café o dia inteiro e não consegue desacelerar. E aí de novo você não tem dificuldade pra acordar. Gente, isso não é normal. Não É um po- ciclo vicioso. E a gente normalizou. É, pior é isso. A gente normalizou. Esses dias eu tava assistindo um Reels qualquer e a pessoa falava assim: ai, porque todo mundo tá louco, né? Então agora, ó, eu tô me sentindo bem porque todo mundo tá louco. Eu falava: não, todo mundo uma pinóia. Todo mundo uma pinóia, que dê serviço. Porque não é normal tá louco. Não é normal. A gente tem condições de viver uma vida com muito mais qualidade. Então, não normaliza essa situação. Eu tô observando lá no grupo, né? O pessoal começou a tirar o café, né? Tirar o chá preto e já tá começando a mexer nas emoções, trazer ansiedade, tirando doce e tudo. E como que uma coisa simples, né? Tirar o café 3 dias, gente. Sabe, vocês já pararam para se perguntar quem sou eu quando eu não tô cheia de café? Você nem se reconhece. Pois Então é. eu faço isso, eu faço disso um exercício. Ah, porque eu preciso de doce o tempo inteiro para ser feliz. Tá, mas quem é você quando você não come um doce? Você já experimentou ter a vontade e se permitir não comer? Quem é você com vontade de comer doce? Uma pessoa que se joga na parede? Que, tipo, dissemina estresse e irritabilidade em cima das pessoas? Você vira o que eu chamo de criança mimada? Então, se você não vai comer um chocolate hoje, você age literalmente como uma criança mimada, porque existe um não ali que você não tá pronta para lidar. Então, não é sobre o chocolate. Uhum. É sobre esse comportamento que, se eu não tiro o chocolate, eu não vejo. Então, eu gosto de dizer para as pessoas, Má, que todo mundo fala, a gente come as emoções. Ai, fulano come as emoções. Ai, eu como as emoções, você come as emoções. Não, não, não.
A gente não parou para pensar em quando a gente mexe na comida, como ficam as nossas emoções. Porque a gente esconde as emoções com os excessos. É E verdade. a comida é só um deles. É até também o lance do mastigar que a gente estava conversando, né? Exato. Necessidade de estar mastigando alguma Exato. coisa, às vezes até o crocante, só para dar aquele croque que vai remeter Que a não é fome. que não é fome. Que não é fome. Então, eu trabalho com 5 perfis de comportamento. E eu explico para as pessoas que cada pessoa tem uma necessidade emocional e energética diferente. Então, por exemplo, a gente tem um perfil que a gente chama da falsa magra, que é a mulher que tem o pensamento muito acelerado. Aonde está a energia dessa mulher? Na cabeça. Ela precisa desenhar, escrever, assistir alguma coisa. A energia dela é muito no mental. E ela precisa usar essa energia colocando ela em algum lugar. Então, escrevendo, desenhando, criando ideias, projetos, porque senão ela estressa por excesso de energia acumulada. O que é a insônia? Excesso de energia mental acumulada antes de dormir. Eu não liberei essa energia durante o dia. Perfeito. Então, à noite eu não consigo descansar. Só que a gente também tem um segundo perfil, que é o compulsivo emocional. Essa mulher, ela tem energia na boca, nessa região, que é a região da comunicação. Então, ela é uma mulher que ela gosta de falar, ela é muito expressiva, ela usa das palavras da comunicação, ela canta, mas por ter muita energia na boca, ela tem a necessidade de gastar. E se essa mulher passa o dia inteiro trancada numa sala, não fala com ninguém, ela vai precisar mastigar. Aí você imagina uma pessoa, um profissional que não conhece isso, e aí ele vai falar, ué, mas tá precisando emagrecer? Vai lá e fica 2 horas na esteira. Aí essa pessoa vai pra esteira, põe um fone, e ela fica 2 horas na esteira, caminhando ou correndo sozinha, sem falar. Ela gastou energia no corpo inteiro, menos aonde ela acumula energia por estresse. Essa mulher vai sair da esteira, vai chegar em casa e vai comer tudo o que ela não comeu o dia inteiro. Total sentido. Porque ela tem energia, ela tem estresse para gastar. E se ela não canalizou isso em lugar nenhum, ela vai mastigar no final do dia. Por isso você liberou o chiclete pra galera. Por isso que eu liberei o chiclete pra galera. Que tem que mover a boca, não necessariamente falar. Exato, porque essa pessoa ela não quer comer. Mas ela tá tão estressada que ela precisa morder. E se você não tem uma ferramenta para ajudar num pico de estresse, o que vai acontecer? Ou ela vai ranger os dentes, que é o bruxismo, ou ela vai morder as bochechas, ou ela vai roer as unhas. É que hoje todo mundo usa unha de gel, né? Então ninguém mais roe unha hoje. Mas ela vai roer as unhas, ou ela vai mastigar e ela vai engordar porque ela não quer nutrição. Ela quer liberar energia. Vem gravar um podcast, gente, que aí, ó, vai liberando. Exato, fica aqui, ó, falando. Vê se a gente tem fome, que a gente passa aqui falando 1 hora. Não tem fome. Paulinho hoje vai falar o dia inteiro, então, mulher, você tá nutrida aí, né? É, isso mesmo. Hoje é um dia que eu como pouquíssimo, e é verdade. Olha só. Então, hoje é um dia que eu consigo fazer refeições mais líquidas, que eu preciso mastigar menos, justo porque eu usei muito da minha energia bucal. E também terapias, né? Porque às vezes é super importante. Não, às vezes, eu acho que todo mundo precisava fazer terapia. Porque... Imagina para essa pessoa que precisa falar como é importante ela ter um espaço para ela poder se expressar. E é por isso que muita mulher acaba comendo, porque ela não encontra esse espaço. Ela não tem uma amiga que ela possa desabafar, ela não pode fazer isso dentro da casa dela com o marido. Ela não tem esse espaço. Então, por isso, a intervenção terapêutica é muito importante. Porque ela precisa falar. E às vezes, só de colocar as emoções para fora, ela deixa de engordar. Porque tudo aquilo que a gente não diz, a gente come. Total, total. E como você comenta, água, bebida de adulto. Vamos beber água. Bebida de adulto, né? Bebida de adulto. Você que tá aí, lembra de tomar água agora, já que você ouviu. Porque isso também tá fazendo uma virada de chave na minha cabeça, na minha vida. Nada funciona sem água.
E dentro desse detox, dentro desse reset também, porque eu tô aumentando o fluxo de água para mim, e isso tá fazendo total sentido para desinflamar, desintoxicar. Igual eu te falei, eu venho de uma gripe que eu tava tomando remédio, eu precisava de limpar essas toxinas do corpo, do fígado. Meu corpo sentiu muito tomando remédio de gripe, né? É Antibiótico. engraçado que a água é o mais básico, né? Porque a gente fala assim, eu quero acelerar, uma dica para acelerar o metabolismo, bebe água. Uma dica para melhorar o sono, bebe Bebe água. água. Uma dica para comer menos, bebe água. Uma dica para ter menos vontade de doce, bebe água. Uma dica para ficar com a pele mais bonita, o cabelo mais bonito, bebe água. E muitas vezes a gente está atrás de suplementos, né? Aí eu quero um suplemento de colágeno para o cabelo e para a pele. Eu quero um remédio para dormir. Eu quero alguma coisa que vai acelerar meu metabolismo, mas a pessoa não toma água. Ela não bebe água, entende? Total. Então, é o que eu falo, é perfumaria. Então, você não faz o básico primeiro. Então, eu poderia dar e eu tenho aulas, não é uma só, de horas falando só de água. Água Sério. com gás, água com sal, água Esse de natural. água com sal pra mim foi novidade, que você falou que no meio do processo, né, pra dar um up ali, isso pra mim eu Exato. nunca tinha Essa é uma feito. dica da Ayurveda. Ah, A água com gás, então também, e a gente colocar uma pitadinha de sal na água também traz uma energia, um gás extra, deixa a gente com um pouquinho mais de disposição. pressão baixa pode fazer isso? Quem A tem pressão baixa, sim, a pressão alta é pressão que baixa? não, porque aí vai subir um pouquinho Mais. mais a pressão. É como o gengibre, para quem tem pressão alta, também sobe um pouquinho mais a Ah, pressão, tá. a gente não recomenda. Mas se tem pressão baixa pode fazer, então. Pressão baixa deve Deve fazer, fazer pra voltar, deve. né? Gente, esse papo tá maravilhoso. Paulinho, eu quero deixar um presente, na verdade, aqui, se você puder, no final do episódio. Com Conduzir todo mundo que está ouvindo certeza. aqui numa reprogramação, Eu acho que talvez. a gente só deveria. Acho que é o que a gente precisa. Vamos Maravilha. Então fazer fica aí sim. até o final, porque vai ter um presente. Mês de aniversário, beijo a Mês Deus. de aniversário, tá certo? Presente com a Paulinha aqui fazendo uma reprogramação, Sim, a gente né? faz uma reprogramação assim, ó, 2 minutinhos para quem tá ouvindo já terminar o episódio super bem. Que já ajuda. Já ajuda. Então vamos voltar nesse lance aí da mente obsessiva, compulsiva, porque eu acho que esse é o momento também da sociedade. E falando sobre nutrição, como que a gente faz para acalmar a mente primeiro? Ou se esse procedimento aí já ajuda nisso também? Tá. A primeira coisa é entender que toda má alimentação, toda compulsão vem de um momento emocional. Então, esses dias eu converso muito com meu marido, né? Ele me acompanha muito no trabalho. E aí, esses dias ele tava assim, mas então você quer dizer que todo mundo que tá acima do peso tem um problema emocional? Eu, sim. Aí ele, não, mas todo mundo mesmo. Eu, todo mundo mesmo. Aí ele, mas todo mundo? Eu, sim. Aí ele, então tá bom. Aí a minha pergunta sempre é: você conhece alguém que come de tudo e não engorda? Não sei, acho que não, né? Alguém aqui conhece alguém magro de ruim? Ah, sim, sim, Magro sim. de ruim, Sim, aquela pessoa que come só besteira e é magra que verdade. nem um pau, desgraçada, né? Que não engorda. Sim, conheço. Pois bem, se existe uma pessoa na face da Terra que come tudo que ela quiser e não engorda, você acha que ela foi escolhida por Deus para ser essa pessoa? Não. Ela não tem necessidades emocionais de acúmulo de peso. Então, a gente só vai exagerar na comida quando a gente tem uma questão emocional que não está bem resolvida. Então, eu vou usar da comida para preencher um vazio, para me trazer conforto, para me trazer momentos de alegria, para me acalmar em momentos de tristeza. Então, toda compulsão ela é gerada pelo sentimento de carência, rejeição ou autopunição. Importante isso. Então, por exemplo, eu tive um dia muito corrido, eu tive uma discussão no trabalho. E quantas vezes a gente não passa por uma discussão e você, depois que a discussão acontece, você fica assim na sua cabeça, mas eu devia ter feito isso, eu devia ter falado isso, né? Eu devia ter respondido isso, mas não respondeu, porque na hora você travou. Mas você queria ter agido diferente.
E aí chega no final daquele dia difícil, você senta na sua casa e fala: ai, hoje eu mereço um iFood, né? Eu mereço, porque meu dia foi difícil, porque eu tô chateada, eu queria ter falado aquilo, tal. E aí você vai e se dá a comida como recompensa. E aí, comida não é recompensa. Porque a gente precisa entender, a comida ela pode ser um momento de celebração. Uhum. E ela é. Em todas as culturas, em todos os povos, todo mundo comemora ao redor de uma mesa. O mundo ficou tão louco que hoje em dia as pessoas elas vão para a ceia de Natal sentindo culpa porque elas vão comer a ceia de Natal. Entende? Mas não é assim. A gente que tá, né? A gente que tá indo para o lugar errado. Já prepara para o Natal e Réveillon, né? Exato, porque a comida ela deve ser celebrada. A gente tem motivo maior para agradecer na vida do que ter acesso à comida e comida gostosa e comida boa. Então isso jamais deveria ser um motivo para se culpar ou se punir ou de conflito interno. Ah, eu vou numa festa, eu não sei se eu como um pedaço de bolo. Claro que come, porque não é sobre isso. Uhum. Agora, a gente transformou os momentos, a nossa relação com a comida começou a virar um pesadelo. Então, eu tenho uma mulher e ela tem os filhos, ela prepara o café da manhã da família. E aí, no café da manhã da família, ela faz um pãozinho na chapa para as crianças e para o marido. Só que ela não vai comer aquele pão, porque ela Uhum. não pode. Porque alguém disse que não, aquilo é um crime, ela não pode, ela não deveria. Então, aquele momento do café da manhã, que era o momento mais feliz da família, virou um pesadelo. Ela começa a criar uma relação ruim com os momentos que deveriam ser muito gostosos. Não é sobre isso. Só que o contrário acontece. A gente começou a fazer dos momentos gostosos um sacrifício, mas a gente começou a fazer de todos os momentos do nosso dia uma chance de trazer álcool, açúcar como uma compensação por algo que aconteceu de ruim. Então, a minha incapacidade de lidar com aquilo que eu estou sentindo me faz fugir daquela emoção buscando a comida e a comida, gente, porque minha área aqui é emagrecimento, mas eu podia falar compra, mas eu podia Sexo. falar sexo, Uhum. mas eu podia falar qualquer prazer imediato, Exato. entende? E aí, como a comida ela é muito acessível e pouco julgada, então a gente acaba levando isso com mais facilidade para a relação com a alimentação. Então, eu não como as minhas emoções, eu fujo das emoções através da comida. Igual as pessoas falam também, vou afogar as mágoas hoje, vai tomar todas e mesma coisa, tá Exato. enchendo Eu tô de. fugindo de olhar para aquela emoção. Tanto que no detox, a minha proposta para as meninas no Reset é: toma um chá com a sua emoção. Senta, serve um chá, senta ali você e você mesma. E ai, mas eu tô triste. Sente a tristeza. Vai lá no fundo dela. Sente, sabe? Se dá a chance de ter um dia triste. Porque a gente começou a achar que não pode mais. Você não pode mais sentir raiva, não pode mais sentir tristeza, você não pode mais. Você tem que ser um robô. Tá bem É, o tempo inteiro. Então, não. Então, o meu convite é: sente a emoção. Nossa, mas eu tô com uma vontade de entrar naquela padaria e comer tudo que aquela padaria tem. Tá bom. Isso é porque você tá cansada? É falta de energia? Ou é porque você tá irritada e você acha que ir ali e descontar aquele momento de raiva em você, porque a pessoa que você sentiu raiva não tá sentindo nada. É você que tá pagando por aquela raiva. Por isso a comida é uma forma de autopunição. hum. Chega de se punir, né? Pelo amor de Chega Deus. de se punir. Então, a comida não é recompensa e a comida não é punição. Então, o que acontece é que esse nosso eu mereço um chocolate, eu mereço um doce, eu mereço sair, eu mereço meter uma. Poderia ser viajar, né? Por que não, né? Não, Muito então, melhor. merecimento é outra coisa. Então eu falo que recompensa é algo que te leva para uma conquista. Então, comer mais, a não ser que isso te leve para uma conquista, não deveria ser visto como recompensa. A gente começa a hackear o cérebro, né? E
E aí você vai encontrando. É a sabotagem também, né? É. Você vai encontrando mecanismo de burlar os seus hábitos, né? Porque senão você deixa de se dar um banho gostoso, um momento bom na frente da televisão, ficar com a família. Quer acalmar aí? Ai, Que eu corto. precisa Respira. respirar. Respire, toma água. Vou cortar esse momento aqui. Eu engoli. Bastidor. Ufa. Aí. Pronto. Se a gente leva recompensa para uma coisa que vai me levar para um lugar melhor, eu penso 2 vezes antes de fazer da alimentação a minha recompensa. Aham. E você comentou um ponto aí de trazer memórias afetivas também, né? E do preparo da alimentação, como isso é importante, né? Conectar com essa parte natural também. Meus avós, né, falam assim: ah, tem um ingrediente especial. Eu ficava, o que que é? Né? Achava que era alguma coisa. Amor, colocando amor na comida, né? E aí, O tempo. tempo. Tem algo mais valioso do que o tempo? Então, tem algo mais valioso do que você tirar tempo para colocar a mão na sua comida, para ir lá e preparar aquilo que você vai colocar para dentro? Então, começa aí, começa no tempo de qualidade, que a gente não faz mais. Não faz mais nessa vida corrida aqui. Isso aí tá me reconectando também com essas memórias afetivas com a alimentação. O preparo. Quem que não cozinhava, né, com o vô e com a Nossa, avó? aqui, ó. Não é uma delícia, é verdade. E poder preparar e trazer você falou assim, vamos trazer coisas mais vivas, mais naturais, né, para essas semanas aqui. E tá sendo muito gostoso. E quando é em grupo, parece que o grupo se automotiva ali, né? Todo mundo tá junto. Exato. Tem uma linha saudável, assim, de alimentação. Claro que a gente não pode levar nada ao extremo, mas que fala muito sobre isso, sobre a maior parte do tempo, maior parte da nossa alimentação, você se alimenta de vida ou de coisa morta? Coisa morta, né? Quando você vai pegar um Saquinho, a gente só saquinho abre, no né? supermercado, se você plantar aquilo, nasce, tem Não. vida ali. E aí isso impacta diretamente na nossa vitalidade. Então, imagina que quando eu como uma fruta, uma salada, um legume, aquela comida é viva. Se eu plantar, ela nasce de novo ali. Agora, a gente começou a se alimentar ao contrário, né? 80% do industrial e muito pouco da sal. De vez em quando, uma folha de alface ali no meio do prato, né? Então, a proposta é que a gente troque um pouco isso, que a gente traga mais vida para a alimentação. Essa vida vai dar pra gente aquela energia vital, a vitalidade que a gente precisa. Então, às vezes, não é só tirar. Eu falo muito sobre isso. Não é sobre tirar. Então, então quer dizer que eu tenho que tirar o açúcar, tirar o... Não. Experimenta só incluir. Se a gente fizesse um movimento de incluir em todas as refeições comida fresca e viva, a gente não se preocuparia mais em tirar as coisas da alimentação. Uhum. E a Paulinha fala com a gente lá, não é para passar fome. Tá Não com é pra passar fome? Almoça fome. de novo, legume, verdura. Até porque, né, você é terapeuta também, você vai me entender. Todo não emagrecimento tem um fundo de escassez. Então, a pessoa acumula porque ela tem um ponto de escassez ali. Ela precisa comer tudo, porque senão vai acabar e ela não vai ter mais. Olhar Ela- na falta, né? O olhar tá na falta. Então, se a gente começa uma dieta passando fome, pra eu que lido com a parte emocional das pessoas, eu tô incentivando a escassez. Na primeira chance, ela vai comer tudo que ela puder pra guardar. Porque ela passou fome. Entende? Então, Aham. pra mim, não faz o maior Aí sentido. você falou, pode comer a melancia inteira se quiser, não tem problema. Eu nunca vi alguém. Aliás, coloco aqui o desafio neste podcast. Você conhecer, você pode me apresentar essa pessoa. Alguém que acorda na segunda-feira falando: Meu Deus, eu comi uma melancia inteira no domingo e eu tô enorme. Acordei segunda-feira, inchada. Nossa, eu comi um balde de alface e a minha barriga tá gigante. Eu, ó, tô colocando esse desafio. Desafio na mesa e tá uma delícia fazer isso. A gente tá
se auto-observar o tempo todo, isso é muito bom, porque isso é expansão, né? Crescimento, é você assumir sua responsabilidade sobre É isso você, mesmo. sobre suas escolhas, sobre seu corpo, É ser literalmente dona das suas escolhas. dona das suas escolhas. E aí o pessoal, né, nós todos lá começamos, ai meu Deus, agora teve dor de cabeça, ai meu Deus, o que que eu vou fazer? Vou viajar, vou para um hotel, o que que será? A Paulinha sempre coloca, seja responsável pelas suas escolhas, né? Exato. Porque senão a gente entra na criança, né? Que tá chorando, querendo uma coisa. A hora que eu quero, tudo que eu quero, do jeito que eu quero e não posso passar pelo desconforto. Essa é a postura da criança mimada. E a gente sempre tem, né, as duas. Então a gente tem, eu falo que a gente tem aqui numa orelha uma criança mimada, que é a nossa parte que faz birra. Mas eu queria um doce. Mas eu queria um doce agora. Ai, mas eu preciso comer um docinho depois de almoço. Ah, mas é a criança mesmo. E do outro lado, toda mulher tem dentro de si uma megera também, né? Que eu falo que é a megera profética. Que ela Ixi. é uma megera que ela fica na sua orelha assim, ó. Ai, mas você já tentou. Ah, isso aí não vai dar certo. Ah, de novo você vai fazer? Você já não conseguiu uma vez. Ai, olha, eu acho que não vai funcionar. Ela fica profetizando o apocalipse no seu futuro, na sua orelha. Entende? Então, a vida acontece entre uma e outra. Você tem que estar aqui, ó, Muito bom. longe das duas. Porque todo mundo vai ter. Por isso, aliás, por isso que não existe a tal da mente magra. Já ouviu Hum. falar? Ai, porque fulano tem que ter a mente magra. Ai, porque eu não consigo emagrecer, porque eu tenho a mente gorda, não vou ter mente magra. Gente, não tem mente magra. Ninguém nunca terá uma mente magra. Porque a mente, ela é feita de sabotadores. E os sabotadores são os nossos questionadores da realidade. Então a mente ela fica tentando te proteger com a autossabotagem. Então a mente vai te dizer: "Mas come só um pedacinho de bolo, vai que você morre de fome". Então ela vai evitar que você passe por uma situação de escassez que talvez isso já tenha acontecido na sua vida. A função da mente é essa. Agora, a sua é entender, é tirar ela de você e saber que você é uma pessoa e a mente, ela tem uma função, que é tentar te dar avisos o tempo inteiro. Se você reconhece, você vai falar: "Não, eu posso ficar sem comer o pedaço de bolo porque eu não estou passando fome, não. Fica bem tranquila que o mundo não vai acabar, eu não vou morrer de fome, não". Então você tem que conversar com a mente, mas essa mente aqui, ela nunca vai ser magra. Agora, por isso o meu programa chama Emocionalmente Magra. Uhum. Porque é sobre saber lidar com as emoções, porque a mente ela vai te desafiar o tempo inteiro mesmo. Sabotando. Entendeu? Então, eu já vi gente, ai, rios de dinheiro para você colocar o chip da mente magra. Gente, não existe isso. Não existe mente magra. Ela nunca vai ser. É você que vai lidar com ela e vai falar: "Não, E a mesma coisa conversando com a mente, conversar com o seu corpo, né? Com suas exato. células. Tem várias programações ou reprogramações, né? Você vai fazer aqui daqui a pouco. Daqui a pouco". Minhas células são saudáveis, meu corpo é saudável. Vou começar a vibrar isso, né, de verdade, Exato. de dentro para fora. E repetir isso para você o tempo inteiro, né? Porque a reprogramação, ela nada mais é do que afirmações positivas que a gente faz e que a gente deveria fazer o tempo todo, mas a gente faz o contrário, não é? Então, a gente passa o tempo todo se auto-julgando e se autocriticando. Então, você passa o tempo todo falando: "Nossa, quebrei o copo, ai que burra. Ai, fiz não sei o que lá. Nossa, eu não presto atenção em nada". Então, você fica se autodepreciando o tempo inteiro. Quando a gente faz uma reprogramação mental, a gente está trocando a nível mais profundo essas palavras e emoções negativas que você não percebe por emoções positivas e vibrações positivas. Então, eu tenho um corpo saudável, o meu corpo é perfeito, as minhas células funcionam em perfeita harmonia. Eu falo que eu uso muito água, né? Eu falo que toda vez que eu bebo água, eu fico mais saudável. Então, você Uhum. coloca uma âncora, né? Toda vez que eu bebo água, meu metabolismo acelera. Toda vez que eu bebo água, eu me sinto mais saudável. Então, Vai ativando tudo, né? você Até vai massagem, ativando. drenagem, eu vou imaginando vindo e limpando as toxinas. Exato. Deixar o corpo permitir, né? Senão fica rígido, É tenso. bem poderoso isso. Bem Muito bom, muito poderoso. bom. Gostei demais. Paulinha, vamos fazer então um presente, benza a Deus, aqui? Vamos sim. Então é ideal que, primeiro, né, quando você vai fazer uma reprogramação, você esteja na possibilidade de estar distraído.
Então, nem todo mundo vai fazer uma reprogramação mental dormindo, por exemplo. Ah, Ah, Paulinha, tem que estar deitado, de olho fechado, meditando. Às vezes é bem incômodo e às vezes a pessoa dorme por uma própria resistência. Então, eu falo que você pode fazer num momento onde você não esteja racionalizando aquela informação. Você não vai ficar questionando. Você tá. vai só ouvir. Então, sabe quando você tá ouvindo uma música de fundo no rádio, você não tá prestando atenção, mas você sabe que ela tá ali tocando? Ela entra no subconsciente sem filtro. Posso estar ali lavando a vasilha, Eu arrumando a adoro, eu falo que casa. meu momento preferido de reprogramar, gente, é lavando a louça. Porque eu tô ali, ó, entretida, mas a informação tá entrando. Aham. Então, são momentos muito prazerosos. Pode fazer antes de dormir ou na hora de acordar? Pode também. Mas se você acha que você vai dormir e perder a consciência, seria melhor fazer num momento assim, mais leve de distração, Então, bora. certo? Então, respira profundo. A primeira coisa que a gente vai fazer é conectar com a respiração. Então, puxa o ar pelo nariz, segura ele um pouquinho. Solta pela boca e vai soltando ombros. E a gente vai fazer isso mais uma vez. Inspira bem fundo. Segura um pouquinho. E das próximas vezes que a gente soltar o ar, eu quero que você traga a percepção para o seu corpo. A temperatura das suas mãos, dos seus pés. Talvez você consiga ouvir as batidas do seu coração agora. A gente inspira, sente o ar entrando, segura, conecta com o coração, solta o ar e fica um pouco mais relaxada. E eu quero trazer uma pergunta para você colocar em você ainda de olhos fechados. Quando a gente pensa numa mudança que a gente ainda quer fazer na nossa vida, algo que você ainda quer conquistar e não conquistou, e pode ser o peso, o corpo dos sonhos ou qualquer outra coisa que você queira colocar aqui. O que te impede? E quando eu perguntar o que te impede, traz o sentimento que vem. Pensa naquilo que você ainda quer conquistar. E coloca essa pergunta na tua mente. O que te impede? E conecta com a emoção. Pode ser o medo, pode ser o excesso de controle, de cobrança, de ansiedade. Conecta com essa emoção e vai buscando como se a gente tivesse uma biblioteca de cenas da nossa história. Aí dentro da tua mente, outros momentos de medo, outros momentos de ansiedade, outras vezes que esse sentimento já apareceu. E aí a gente vai usar algumas palavras de alta vibração energética para transformar essa emoção. Então você vai dizer: minha alma, minha consciência escolhe. Sentimento, diga o seu sentimento, que pode ser medo, ansiedade, carência, controle. Alma, minha consciência escolhe. Sentimento que estou vibrando está cancelado, cancelado, cancelado. Acabou.
e silencia. Ouve as palavras acabou-se, levando para um momento de paz. Como se você estivesse agora dentro de uma bolha e tudo está em silêncio. Tudo está leve, tudo está em paz. E aí repete mentalmente. Transmuta esse sentimento em alegria, gratidão, realizações. Está feito, está feito, está feito. E ainda de olhos fechados, traz uma imagem do sonho já realizado. Se é o corpo dos sonhos, traz a imagem desse corpo. Se é a imagem de uma conquista, imagina isso acontecendo agora. Como se a cena acontecesse já e coloca tudo que você puder aí. Coloca cores nessa cena, coloca a sua roupa, coloca as pessoas que estarão com você. Como se você estivesse criando o momento de uma foto que a gente vai tirar para o Instagram. No dia da sua conquista. E pode abrir os olhos bem devagar. Esse é um exercício que a gente pode fazer o tempo todo. Toda vez que... E porque vai acontecer. Então, durante o nosso dia, a gente se pega em emoções negativas. A gente se pega discutindo num trânsito, preocupada com uma situação. A gente se pega triste, com medo de alguma coisa não acontecer. Então, saber parar, reconhecer a emoção, cancelar o sentimento negativo, mas não apenas isso. Eu cancelo a emoção ruim e silencio. Abro espaço para colocar uma emoção nova nesse lugar. Porque se a gente só cancela a negativa, daqui a pouco ela volta de novo. Não tem nada nesse espaço, ficou vazio. Então é muito importante que a gente parta de uma vibração negativa, trazendo uma imagem, e uma imagem feliz, uma imagem de felicidade, uma imagem de uma viagem que você quer, de algo que você quer conquistar, que vai te gerar um sentimento bom naquele minuto. Maravilha. Simples e poderoso. Simples e poderoso e necessário. E necessário. Achei muito bom. Eu já abri o olho aqui com uma visão diferente. Parece que tá tudo mais claro Não do que é? estava antes. Fica mais claro o ambiente. Você volta pro seu centro, né? É tipo mindfulness. Você volta pro seu Você centro. volta pro Estado lugar. de presença. Você retoma o controle das emoções, o tal controle emocional, que é, eu tô sentindo isso, não tá legal, eu vou tirar daqui e eu vou substituir por isso aqui. Eu escolho. Não é? Eu entro e saio de estados emocionais a hora que eu quiser. Então, eu escolho tirar essa e colocar essa. Mas a gente tem que estar presente para isso. Não dá para fazer isso pensando no que você vai fazer daqui a pouco. Total. Uma gestão interna, né? Exato. Gestão interna. Muito bom. Paulinha, deixa suas redes. O que é que vem por aí de novidade pro pessoal? Muito bem. Então, no Instagram, Paula Lanzilota, você vai me encontrar pelo meu nome. Adoro, não tem robô naquele Instagram, não. Sou eu. Gente, eu adoro. Eu falo que o Instagram, ele é a sala da minha casa. Então, ali eu fiz grandes amigos, as minhas seguidoras me contam as coisas, eu adoro. Então, meu Instagram é Paula Lanzilota. E lá mesmo eu acabo avisando quando a gente vai abrir turmas novas. Por exemplo, a gente tem uma turma do Reset agora em setembro e depois na primeira semana de outubro começando. E junto com o Reset, eu sempre abro turmas para o meu programa completo, que aí a gente vai fazer o detox do corpo, mas depois a gente vai olhar para as emoções. Então, ele é um programa de 9 semanas, ele é um pouco maior, porque a gente cuida do corpo, mas depois a gente enraiza para que realmente aquilo traga um resultado que não volte mais, né? Então, muito bom. É aquele tal do efeito sanfona, não existe, não. Oh, meu Deus, a gente tá precisando, né? É.
Muito bom. Olha, se você gostou desse papo, curte, compartilha com quem você acha que vai ser necessário isso. Também se inscreve no canal aqui do Benza Deusa, aproveitando esse mêsversário, né? São 4 anos de Benza Deusa. Estou muito feliz por receber pessoas especiais cada vez mais. Paulinha, muito obrigada E eu pela. que agradeço e parabéns, né? Nossa, que vitória, que conquista. Parabéns. Benza Deusa, muito obrigada. Estou muito feliz que o seu episódio está coroando aqui com a nutrição. Isso é muito Não é muito legal? importante. Fiquei Muito bem bom, feliz, muito bem bom. honrada. Obrigada a vocês, ouvintes, e até um próximo episódio. Acompanha, tem toda uma playlist aqui preparada com muito carinho para vocês. Até o próximo.